Ele está de volta. Nem parece que foram 2 semanas longe, com tantas perguntas se acumulando aqui, mas hoje a gente vai conversar de novo com Paulo Souto, tirando suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bom, obrigado. Descansado? Bastante. Coisa Estou com boa. as baterias recarregadas. Coisa boa, muito bem. Espero que seja um bom retorno aqui para o nosso quadro. O pessoal de casa sentindo muito a sua falta, mandando várias perguntas, porque eu pedi para que eles mandassem, para a gente continuar respondendo a partir dessa semana. Vamos lá? Vamos lá. Bora! Separamos as seguintes perguntas hoje para você. Começamos com a pergunta da Larissa, que é: um segurado do INSS que tem dívida com o fisco pode ser impedido de se aposentar? Em hipótese alguma, eu desconheço. Não tem lógica nenhuma. Não, se você deve algum imposto de renda ou coisa, você nunca pode ser impedido. Eu nunca vi ninguém ser impedido de se aposentar porque deve alguma coisa ao fisco federal ou estadual. Nada disso então, Não Larissa. existe uma legislação prevendo isso. Se existe, eu sinceramente desconheço. Muito bem, o telespectador que mandou uma pergunta não quis se identificar, mas contou a seguinte história. Fui agredida verbalmente por alguns dos meus empregados domésticos. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer. Primeiro, esse tipo de agressão é um ato de insubordinação, pode gerar uma demissão sem justa causa. Você pode demitir imediatamente. Isso aí, eu acho que quem tem seus deveres, como os empregados domésticos, também tem suas obrigações. Uma das obrigações é tratar com a bandidade o seu empregador. Aí neste caso, eu fazia logo uma advertência. Aliás, eu demitiria. Eu não pensava 2 vezes. Ô Paulo, me diz uma coisa, essa pessoa demitindo, ela pode depois ser acusada, por exemplo, de demitir sem justa causa? Porque como é que você vai provar que... Sim, agora o que eu digo, a demissão por justa causa tem que existir provas contundentes. Pois é. Este empregador tem que provar que foi agredido pelos seus empregados. E aí seria o quê? Testemunhas ou uma filmagem. Entendi. Agora, as testemunhas não podem ser parentes dele. É difícil, né? Mas se tiver provas, eu particularmente demitiria por justa causa. Isso não pode acontecer no ambiente de trabalho, seja onde for, e principalmente em uma residência. Imagina que situação Se ela não chata. quiser demitir, ela pode fazer uma advertência por Sim. escrito, pode dar uma suspensão ao empregado. Isso fica na carteira? Não, na carteira não pode registrar, não. Isso Nada. ela vai ter um documento, ela vai fazer uma carta ao empregado, entendendo. uma carta de advertência, o empregado assina, ou uma carta de suspensão, ele assina, ela fica com uma cópia. Agora, na carteira não pode registrar. Muito bem. Tá explicado, né? Você aí não quis se identificar, mas eu imagino que esteja passando por uma situação muito agoniante. O Arthur Medeiros pergunta para você, Paulo: uma empresa pode alterar a jornada de trabalho de um de seus empregados unilateralmente? Pode, sem problema algum. E quem vai determinar o horário, como ela deve funcionar, é a própria empresa, não é o empregado que vai escolher o seu horário de trabalho. Se o empregado não aceitar, ele diz: olha, não aceito esse horário de trabalho, vamos rescindir o contrato, mas a empresa pode determinar o horário. Se não for o horário de trabalho, se for o salário, é a pergunta da Aline Braga. Olha só o que ela conta aqui. Trabalho numa empresa em Campinas, recentemente baixou meu salário, patrão. Então eu fui ao Ministério do Trabalho para fazer a denúncia, mas o fiscal diz que não daria em nada. Como proceder num caso como esse? Eu voltaria, Aline, você deve voltar ao Ministério do Trabalho lá em Campina Grande, procurar o chefe dele. Sim. Porque a denúncia tem que ser feita. Tá. Porque todas as vezes eu aconselho as pessoas a procurar o Ministério Público do Trabalho. Exato. Mas aí ela foi no Ministério do Trabalho, não pode ter uma resposta dessa. Ela procura o chefe desse fiscal, se realmente isto aconteceu, e faça uma denúncia por escrito. Chegue lá com a denúncia por escrito, eu queria que alguém recebesse. Protocolo a denúncia, por escrito. Se não quer receber verbalmente, faça por escrito. Toda repartição pública tem um protocolo, você dá entrada. Olha só. Toda repartição pública tem um protocolo. Tá errado, não pode. Não, o procedimento, se existiu, como eu volto a repetir, que o fiscal disse para ela, não pode existir, não. E também não pode abaixar o salário? Não, de jeito nenhum. A Constituição prevê redutibilidade salarial. Muito bem. Laura Lucena pergunta: gostaria de saber se posso pedir a aposentadoria ao completar 30 anos de serviço ou é obrigatório completar a soma dos pré-requisitos? 30 anos de contribuição, 58 anos de idade. Laura, esqueça essa soma. Essa soma é aquela nova fórmula 85-95, é só para que o aposentado não seja atingido pelo fator previdenciário. Certo. Aí, pela idade que ela tem, pelos anos de contribuição, eu acredito que ela já tenha pago o pedágio, entendeu? Pedágio 40% do tempo que faltava em 1998 para completar 30 anos de trabalho. Eu acredito que eu fiz umas contas, ela já completou. Ela pode requerer aposentadoria, sem problema algum.
Leia diz, tenho 4 anos de carteira assinada na função de empregada doméstica. Gostaria de saber, se eu for demitida, terei direito ao seguro-desemprego? Já que o meu patrão só começou a recolher o meu FGTS em outubro do ano passado? Essa pergunta dele é muito pertinente, porque antes da lei complementar 150/2015, o recolhimento do INSS, do FGTS, era facultativo, mas a percepção do seguro-desemprego estava vinculada ao recolhimento do FGTS. Hoje não, que é que o empregado doméstico tem que provar que trabalhou 15 meses de carteira assinada para ter direito ao seguro-desemprego, independente de recolhimento do FGTS. Ô Paulo, a gente tem muito papo para bater aqui hoje ainda, porque acumularam as perguntas, então vamos dar um pouquinho mais de tempo para a gente tentar responder a elas. Inclusive, eu já te aviso logo, nesse período em que você esteve ausente, houve aí um feriado no meio do caminho. Ou não. É o tal do Corpus Christi. Menino, isso causou uma confusão. Muita gente mandando pergunta por causa disso, não sabendo se tinha que trabalhar ou se não tinha, se tem que pagar extra para os funcionários ou não. Você pode imaginar, né? Posso, como foi o ruído. Eu publiquei uma matéria no portal Direito Doméstico. Foi? Pois pronto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque vem aí um outro feriado, né? Que é dia 24 agora do mês que vem, de junho. E aí a gente vai ver como é que é isso. Muita gente está compensando. Daqui a pouquinho a gente conversa, Paulo. Se Deus quiser. Até Vamos já. Lá, até já. De volta para a gente falar mais uma vez sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto já está com a gente aqui essa semana, depois de uma longa e demorada temporada de folga. Sentimos muito a sua falta. Vamos lá conversar aqui com as perguntas do pessoal de casa? Próxima pergunta selecionada para hoje, Paulo, é a do Jefferson Brito. Gostaria de saber se o trabalhador que pede demissão de um emprego para trabalhar num outro logo em seguida, caso ele seja demitido durante o período de experiência ou não, né, aqueles 3 meses, teria direito ao seguro-desemprego? Não, primeiro porque ele está querendo saber se ele teria direito, tendo em vista o primeiro emprego. Sim. Só que ele pediu demissão. Tá. Então ele não tem direito ao seguro-emprego. No segundo, ele tem que pagar 12 meses de carteira assinada, para ter direito ao seguro de carência. Tá explicado a resposta aí para o Jefferson Brito. Essa história do seguro-desemprego dá muita dúvida, mas no fim as respostas são bem simples. Tem direito quem está desempregado. Houve alteração, né, na lei? Exatamente, recentemente. A Adriana, minha mãe, ela conta, já contribuiu 17 anos para o INSS como autônoma. Ela está com 58 anos, quer saber se já pode deixar de pagar e esperar completar os 60 anos ou deve continuar contribuindo até completar a idade? Patrícia, a resposta é, poder pode, não deve. Sim. Por quê? Porque se ela deixou de pagar, ela não, por exemplo, caso a doença, não vai ter direito a um auxílio-doença que perdeu a qualidade segurada. Se vier a falecer também, ela ter perdido a qualidade de segurada, a família, os beneficiários, os herdeiros não terão direito à pensão. A aposentadoria, sim, quando ela completar 60 anos. Por quê? Porque ela cumpriu a carência de 15 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu. De 15 anos de contribuição. Me ocorreu aqui agora. Deixando de pagar, por quanto tempo a pessoa perde essa condição de segurado? Vai depender, vai ter o período de graça, que varia de 12 a 36 meses. Vai depender do tempo de serviço. Então varia, de 12 a 36 meses. É o que chamamos de período de graça. Ok. Se ela perder a qualidade, auxílio, doença, pensão por morte, não tem. Agora, aposentadoria, sim. Por quê? Porque completou 15 anos de contribuição, que é a carência. Contribuiu. Camila Gomes faz uma pergunta agora com relação ao avô dela. Meu avô é aposentado pelo Ministério da Cultura, Funarte. Meu tio, que é filho dele, é deficiente. Gostaria de saber se, em caso de falecimento do meu avô, o meu tio terá direito à pensão por morte. Tem. Se for comprovado que ele é deficiente. Se for um deficiente mental, o ideal é que o avô dela tenha a curatela do filho. Isso se ele for interditado? Entendeu? Ele tem que ser interditado, caso de doentes mentais. Agora, outra deficiência não. Agora, tem que ser comprovada a deficiência pela perícia médica da União, já que ele é servidor público federal. Ok. Carla Micaela pergunta, ainda falando então sobre essas questões. A pessoa com deficiência tem direito à gratuidade em cinemas, teatros, espetáculos esportivos, shows e demais eventos culturais realizados aqui na Paraíba? Olha, ele tem direito à meia entrada. E também tem uma novidade. O acompanhante do deficiente, se aquele deficiente necessita de uma pessoa para se locomover, também tem direito à gratuidade. Isso é uma novidade, é uma lei agora de dezembro e já está em vigor. Ela passou 6 meses. Deixa eu mostrar aqui a lei para vocês aí de casa. A gente mostra aqui para você, que é de 2013 e já tem uma outra de 2015. A de 2013 diz, garante meia entrada para deficientes em estabelecimentos culturais e de lazer que promovam diversão e entretenimento.
A lei de 2015 garante meia entrada para acompanhante de pessoas com deficiência que dele necessite para sua plena locomoção em casas de show, casas de diversões ou espetáculos, estádios, parques e demais estabelecimentos de entretenimento congêneres instalados definitivamente ou provisoriamente no estado da Paraíba. Tá aí. Então são duas leis complementares que ajudam os deficientes nesses casos. Essa parte todinha aqui também tem na lei, só que a emenda da lei foi muito curta, essa aqui ela é mais ampla, mas em todos esses estabelecimentos está também na lei de 2013 e de 2015. Explicadinho aí para você de casa, que tenha qualquer tipo de dúvida. Repito, essa lei é recente, algumas pessoas podem ter ficado ainda sem saber como usufruir direitinho. Para você ter o seu direito garantido, primeiro você tem que saber que você tem acesso a esse direito, né? É muito importante isso. Se a pessoa precisar da lei, nós temos a cópia. Muito bem, você vai mandar um e-mail que eu ajuda envio. muito aqui para você. Paulo, como eu prometi no primeiro bloco, na semana passada em que você não estava aqui, teve o tal do Corpus Christi. Foi quinta-feira, não foi? Aí, menino, muitas pessoas não sabiam se davam folga ou não no comércio, empresas privadas, para as empregadas domésticas. Isso causou uma confusão. A gente foi, inclusive, às ruas para conversar com as pessoas sobre o que elas sabem ou não desses tidos como feriado, mas que, na verdade, às vezes não são. Olha só. Você acredita que o Corpus Christi, ele é considerado feriado nacional? Sim, feriado nacional. Se eu te disser que não é, que é um ponto facultativo. Não é ponto facultativo? Sabia disso? Não sabia, interessante. O Corpus Christi não é considerado feriado oficial, o senhor sabia disso? Sabia, é um feriado religioso. Pois é ponto facultativo. Mas a gente folgou. O Corpus Christi sempre é feriado lá. A senhora acha que é confusa essa história, que a gente não sabe direito qual que é o feriado, qual que não é? Não, feriado, Corpus Christi é feriado. Não é feriado. É sim. Não é. É feriado sim. Não é feriado, não. Tu tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tô falando pra senhora que Corpus Christi não é feriado no calendário oficial brasileiro. Mas é ponto facultativo. Sim, é ponto facultativo. Mas você agora confundiu as minhas bolas. Dona Mônica, muita gente fica assim mesmo, sem entender o que está acontecendo. Vamos lá. Para ser feriado, tem que ter uma lei, ou estadual ou municipal, é isso? Vou fazer o seguinte. O dia de Corpus Christi é um dia santo. Tá. Não é considerado feriado nacional, não está na relação dos feriados nacionais. Ok. Para que seja feriado, tem que existir uma lei estadual ou municipal. O que é ponto facultativo? Ponto facultativo, o poder público, seja ele estadual, federal ou municipal, decreta que naquele dia o servidor público não precisa trabalhar necessariamente, porque ele é um ponto facultativo, que é extensivo apenas aos servidores públicos. Vou lhe dar um exemplo. Em Campina Grande, na quinta-feira, foi feriado municipal e o prefeito decretou a sexta-feira, dia 27 de maio, como ponto facultativo. Então vamos lá, para deixar claro para todo mundo. Em João Pessoa, por exemplo, não tendo uma lei estadual nem municipal, não foi feriado. As pessoas tinham que trabalhar de toda forma. Em Campina Grande, não. Na quinta-feira tem uma lei municipal em que o feriado de Corpus Christi é realmente um feriado. E aí muita gente emendou na sexta-feira, quem foi servidor público. Agora, o problema é o costume, porque a própria imprensa emprega o feriadão de Corpus Christi. Exatamente. Aí as pessoas já... Isso a pessoa já ficou na cabeça. Agora vamos só adiantar uma informação. É como disse Dona Mônica, é de confundir as povas. É para trocar tudo. Nesse próximo mês agora, tem o Dia Santo, 24 de junho, dia de São João. É feriado? É feriado em João Pessoa, é feriado em Campina Grande, é um feriado municipal e não estadual. Ok. Nós teremos um feriado estadual, graças a Deus, a polêmica se acabou. No dia 5 de agosto, acho que tem uma lei agora de 2015, prevendo o dia 5, feriado em todo o estado da Paraíba. Combinado, acho que deu para entender, né, gente? Muito bem, ainda bem que você voltou, Paulo, para nos esclarecer. Obrigada, até semana que vem a gente conversa mais aqui no Bom Dia. Até semana que vem. Até lá, Paulo.